Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje a prof trouxe aqui um pouquinho, um resuminho e uma explicação melhor sobre o mol para vocês. A gente já estudou, acho que no capítulo anterior, né? Mas eu precisava então explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Então eu fiz esse vídeo aqui para dar um auxílio para vocês aí no entendimento desse mol, tá? Então, definindo o mol, ele seria então a quantidade de matéria, mol. Então, uma quantidade determinada de matéria seria definida como um mol. Ah, mas que quantidade é essa? Como assim, professora? Um mol é a quantidade de partículas elementares igual à quantidade de átomos contidas em 12 gramas de uma amostra de carbono. Ai, meu Deus, e daí? Então, esses 12 gramas de carbono que foi dito aqui, que é a quantidade de partículas, foi então um padrão encontrado só pra gente ter como referência, tá? Vocês não precisam se ater tanto o que o mol tem a ver com essas 12 gramas do carbono. É só porque eles utilizaram o carbono como referência para fazer esse estudo em relação ao mol, tá? Tá, mas e como entender isso então? Então vamos lá, observem as massas desses átomos, primeiramente. Então o hidrogênio, ele tem massa 1. Se vocês pegarem lá na tabela periódica, vocês vão perceber que o hidrogênio aqui em cima, ele tem massa 1, númerozinho que tá ali embaixo. Se vocês pegarem o oxigênio, vocês vão perceber aqui que ele tem massa 16. Se vocês pegarem o carbono, como foi dito no slide anterior, ele tem massa 12. Se vocês pegarem o enxofre, tem 32. Tá, mas e daí? O que isso tem a ver com o mol? Então, olha só, a massa do átomo de oxigênio, olhem aqui, ela é 16 vezes maior do que a massa de hidrogênio, certo? A massa do enxofre, do oxigênio, é maior do que a do enxofre. A do carbono é 12 vezes maior do que a hidrogênio. A do enxofre é 32 vezes maior que a do hidrogênio. Tá, mas o que isso quer dizer? Tá, cada um é um elemento químico diferente, né? Se eu colocar aqui numa balança, por exemplo, uma balança fictícia, né? Que não é possível você colocar um elemento químico, átomos, em cima de uma balança. Então, eu vou colocar aqui um átomo de carbono, né? O carbono, ele tem massa, então, de 12, né? Então, para mim colocar aqui o hidrogênio, para que ele se estabilize, para que ele se pese a mesma quantidade do que o carbono, eu preciso colocar, então, 12, né, para ser o carbono, moléculas de hidrogênio. Então, eu coloquei aqui 12 de hidrogênio, o peso se igualou, né? Os valores se igualaram. Então, aqui eles possuem a mesma massa. Senão, eles não possuíam, certo? Então, isso é uma referência de peso. Mas isso não é possível a gente fazer com as moléculas, com os átomos, porque eles são muito pequenos. Então, uma quantidade de 12, a gente nem consegue ver, não tem como mensurar isso. Então, o que eles descobriram? Então, quantos átomos de hidrogênio são necessários para compor 1 grama? O grama você consegue pesar numa balança normal, não consegue? Agora, 1 átomo de hidrogênio ou 12 átomos de hidrogênio você não consegue, certo? Então, para compor 1 grama, quantos átomos são precisos? Meu Deus, primeiro tem que pegar um átomo, saber quanto que ele pesa, colocar um tanto lá, saber quanto tem. Não tem como a gente descobrir isso. Então, a gente sabe que são muitos átomos. Então, mas quanto? Eu quero saber quanto. Como que eu vou poder definir essa massa se eu não sei a quantidade? Então, o mol, o que vem ali o conceito de mol? O mol significa muito, muita coisa, muito grande, um montão de coisa. Então, um mol significa um pacotão de átomos, tá? De maneira geral, então, imagine vocês pegando um pacotão de átomos, isso vai ter 1 mol, tá? Então, a quantidade desse pacote, por enquanto, não interessa. Interessa que esse pacotão, que no caso aqui do hidrogênio, em 1 grama eu tenho 1 mol, significa que nessa grama eu tenho esse pacotão de mols. Tá, mas e quanto que vale esse pacotão, né? O que isso vai me dizer? Então, 1 mol de átomos de carbono, que tem a massa 12, quer dizer que a cada mol de átomos de carbono, nós temos 12 gramas. Então, o que eles tiveram a referência? Eles pegaram como referência o número de massa de cada
de cada elemento químico. Então, se vocês pegarem aqui o número de massa de qualquer elemento químico da tabela periódica, ele será igual a 1 mol. Então, independente da quantidade, o carbono tem 12, sei lá, vamos pegar aqui o potássio tem 39, o bário tem 137, então, o bário tem 137 gramas de mol, o carbono tem 12 gramas de mol, entenderam? Então, essa é a proporção que a gente tá entendendo aqui. Então, o que é mol, né? É aquela quantidade de átomos que eu preciso para compor em gramas o valor que eu vejo da massa atômica. Então, olha só, portanto, o átomo de carbono possui 12 gramas por mol, ó, o número de massa dele. Então, qualquer elemento químico que você tivesse aqui, o número de mols dele seria igual, 1 mol igual ao número de massa. Então, o mol é igual ao número de massa, entenderam? Aí vem a constante do Avogadro. O que é isso, meu Deus? Esse aqui é o cara, tá? O Avogadro. Esse carinha aqui que descobriu isso aqui. Então, após muitos estudos e experimentos, ele chegou à conclusão de que 1 mol equivale a essa quantidade aqui de átomos, olha só. Na verdade, não é átomos, é essa quantidade de elementos, porque podem ser vários tipos de elementos. Então, 1 mol é igual a 6 vezes 10 na 23 moléculas, átomozinhos, o que tiver no caso. E que é igual à massa dos átomos em gramas, tá? Um exemplo aqui, então, para ver se vocês compreenderam. Se 1 mol de água é igual a 6... Então, eu tenho 1 mol de água. Eu sei que em 1 mol, independente do que eu quero, tem 6 vezes 10 na 23 moléculas. Então, como que eu sei quanto que eu tenho em gramas disso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha tabela periódica, eu vou pegar a quantidade de massa de cada elemento que está composto aqui nessa relação aqui do H2O. Então, temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, 2 de hidrogênio, a massa do hidrogênio é 2. Nós temos 1 oxigênio, a massa do oxigênio é 16. Somando os dois, então, nós temos 18 gramas em 1 mol de água, tá? Se então nós tivéssemos, quanto nós temos? 5 mols de ferro, eu tenho 5 mols de ferro, que é igual a 30 vezes 10 na 23 moléculas. Quantas gramas eu tenho? Então, se são 5 mols, então esse número eu tenho que multiplicar por 5. 6 vezes 5, 30 moléculas. Quanto que isso é em gramas? Aí eu vou pegar ferro, vou multiplicar o número de massa do ferro, que é 56, vezes 5, que vai dar o valor de 280 gramas, tá? Então, essa maneira é a relação que a gente calcula a quantidade de mol de uma substância, de um elemento químico, relacionado ao seu número de massa em gramas, tá? Aqui eu tenho mais exemplos, tá, pessoal? Então, assim, ó, 5 mols de ferro, quanto que seria, né? Então, se eu sei que 1 mol de ferro, né, 1 mol de qualquer substância, 6 vezes 10 na 23 moléculas, então eu vou estar multiplicando esse 5 pelo 6, vai dar 30, aí eu coloco a relação aqui. Então, se eu tenho 5 moléculas de ferro vezes a quantidade do número de massa, vai me dar o valor total em gramas. E assim por diante dos outros exemplos que eu tenho aqui, tá? Espero, pessoal, que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor sobre essa relação de gramas com massa, tá? A massa, gramas, mol, qual que é a relação entre eles. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Vamos conversando durante essa semana e tirando mais dúvidas com relação aos assuntos que de repente ficaram pendentes de outras aulas, tá bom? Um abração a todos e até a próxima aula.